Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre regra de 3 simples. Vamos lá! Então, nós vamos usar a tal da regra de 3. Quando a gente usa a regra de 3, quando a gente tem proporções entre grandezas e quer variar uma grandeza e quer saber qual vai ser o valor da outra, tá? Vamos entender essa história de grandeza. Tem aqui duas tabelas, cada uma com uma história diferente. Aqui eu tenho uma tabela que mostra quanto tempo uma máquina de fabricar pão funciona e quantos quilos de pão ela faz para cada tempo. Então, olha só, se essa máquina funcionar 10 minutos, ela produz 50 quilos de pão. Se ela funcionar 20 minutos, 100 quilos de pão. 30 minutos, 150 quilos de pão. Você vê que existe uma proporção, cada vez que sobe 10 minutos, aumenta esses 50 quilos dos 10 minutos aqui iniciais, olha aqui. E são as grandezas que eu estou falando aqui, é tempo de funcionamento da máquina e quilos. Eu estou relacionando esse tempo com quilos. Aí eu vou poder descobrir quantos quilos serão feitos em qualquer tempo que eu definir, tá? Ou quantos tempo eu preciso para quantos quilos eu definir. É isso que a gente vai aprender a fazer. Então, as grandezas. Vamos reconhecer as grandezas. Tempo de funcionamento de máquina, quilos de pão. E, obviamente, são diretamente proporcionais, porque quanto mais tempo a máquina funciona, mais quilos de pão são produzidos. E menos tempo, menos quilos. Quer dizer, eles vão na mesma direção. Olha aqui, ó, tá? Você pode botar uma seta mostrando que quando eles aumentam, o outro aumenta. Ou também podia botar uma seta diminuindo, o outro também diminuindo. O importante é que estão indo no mesmo sentido, tá? Aqui embaixo já é uma história diferente. Eu tenho uma pista de 1000 metros e tem um corredor que corre essa pista, um atleta, tá? E aqui temos as grandezas, a velocidade que o cara corre e quanto tempo ele vai precisar para ultrapassar a pista. E aí, quanto maior a velocidade, obviamente, ele precisa de menos tempo, né? Então, se a velocidade é 5 metros por segundo, são 200 segundos. Se são 10 metros por segundo, são 100 segundos. E se são 20 metros por segundo, são 50 segundos. Então, obviamente, as setinhas estão indo ao contrário. Quando aumenta a velocidade, diminui o tempo, né? Estão indo em sentidos contrários. Né? Onde um aumenta, o outro diminui e vice-versa, tá? Então aqui a gente diz que elas são inversamente proporcionais. E aí nós vamos resolver dois problemas, um relativo a esse caso e outro relativo a esse caso, e ver como é que a gente usa a tal da regra de 3, né? Simples. Por que é simples? Porque são duas grandezas em cada caso. Tem situações que a gente vai ter a regra de 3 composta, que vão ter mais grandezas, mas por enquanto a gente está na simples, tá? Então, olha só o primeiro problema. Eu estou perguntando quantos quilos de pão seriam produzidos se a máquina funcionar por 1 hora. Aqui já tem uma pegadinha. Eu estou falando hora. A minha tabela está dando em minuto. Então, você não vai poder fazer conta usando números aqui em minuto e ali em hora. Então, é muito simples. 1 hora são 60 minutos. A gente vai resolver quanto ele produziria em 60 minutos, que é 1 hora, tá? Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Como é que seus dados estão dados e como é que o problema está botando a grandeza para colocar igual, tá? Então, olha só. Como é que a gente faz isso? Nós temos tempo e quilos produzidos. Você pega qualquer uma das relações, porque tanto faz, ó, 10 para 50, 20 para 100, tá? Esse lado aqui vai estar sempre aumentando 50. Você não pode pegar qualquer um. Eu vou pegar o primeiro lá. Então, aqui está dizendo, se o tempo for 10 minutos, produz 50 quilos. O que o problema está perguntando? Se for 1 hora, 60, por quê? Porque aqui está em minuto, eu também tenho que botar em minuto, tá? 60 minutos, x. Então, isso aqui é uma proporção. 10 está para 60, assim como 50 está para x. É isso que aquela tabela diz, tá? E como é que a gente descobre o valor de x? Usando a regra de 3, multiplicando cruzado.
10 vezes x, 10x é igual a 50 vezes 60. Isso vezes isso, cruzado aqui, ó. Tá? É igual a 50 vezes 60. Então, 10x é igual a 3.000. Então, x dá 300. 300 o quê? Quilos. Tá? Então, se você aqui ir para este tempo aqui, 60 minutos, que é 1 hora, você vai conseguir uma produção de 300 quilos. Tudo diretamente proporcional, regra de 3, simples, multiplica cruzado. Aqui tem uma diferença, porque no segundo problema, porque essas variáveis aqui são inversamente proporcionais. É bem parecido, mas tem que prestar atenção. Olha só, qual o nosso problema? Quanto tempo levaria para esse mesmo atleta correr a pista se sua velocidade fosse 25 metros por segundo, que não está aqui nessa tabela. Mas existe uma proporção inversa que vai se manter. Então, vamos escrever a mesma coisa. Eu vou inverter o que está ali, vou botar o tempo antes e a velocidade depois. Olha só, se o tempo, temos tempo, velocidade. Podemos escolher qualquer uma das relações que dá aqui entre tempo e velocidade. A conta vai ser diferente, mas o resultado vai ser o mesmo. Eu vou botar 10 e 100, né? 10 e 100. Então, o que está dizendo? Se o tempo for 100 segundos, tá? A velocidade é 10 metros por segundo. Nesse problema aqui não tem essa pegadinha. A velocidade também já está em 10 metros por segundo, não tem que mudar nada. Mas, por exemplo, se aqui fosse quilômetros por segundo, aí você tem que passar para metro por segundo, porque você tem que trabalhar na mesmas unidades que estão aqui na tabela, tá? Então, eu peguei essa relação aqui. Se o tempo, se a velocidade for 10 metros por segundo, ele vai gastar 100 segundos. Está perguntando se a velocidade for 25 metros por segundo, qual é o tempo que o cara vai levar, tá? Obviamente vai diminuir, porque se a velocidade for maior, o tempo vai diminuir. Isto mostra o que eu mostrei aqui, que tem uma relação, uma proporção, mas é inversa, né? Quando um sobe, o outro cai, ou vice-versa, tá? Então, tem dois modos de fazer isso. Eu vou fazer o modo que eu gosto de fazer, mas depois vou mostrar o outro. Então, 100, que é o tempo, está para x, que é o que eu quero achar, o novo tempo. Aí, quando eu for igualar, eu vou inverter a segunda relação que eu tenho aqui. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Assim como 25 está para 10. E quando eu invertir, aí eu caio na mesma situação de antes. Para achar o valor de x, eu multiplico o cruzado. Então, 100 vezes 10, vamos fazer assim, 25 vezes x, cruzei aqui, ó, é igual a 100 vezes 10, que dá 1.000. X é igual a 1.000 dividido por 25, que é igual a 40 segundos. Achou aqui quantos segundos ele vai levar para correr a pista? Se ele correr mais rápido, né? Se ele correr 25 minutos por segundo, tá? Tivemos que inverter. Eu gosto de fazer assim, porque quando você está invertendo, você está lembrando que as relações são inversas. Qual é o outro modo de você fazer? Monta isso aqui. A relação inversa, em vez de multiplicar cruzado, multiplica reto. 100 vezes 10 é igual a 25 vezes x e acha o valor de x direto. Quando for inverso, os dois modos estão ok. Não sei porque eu gosto disso, porque eu estou lembrando, eu estou invertendo e dizendo, ó, inversamente, estou invertendo a relação. Mas, quando você está com uma relação grandezas diretamente proporcional, você vai inverter. E quando você está com grandezas que são inversamente proporcionais, você também tem esse modo de fazer, multiplicar 100 vezes 10 é igual a x vezes 25. É bem fácil, bem tranquilo. Escolhe o que você preferir, vai dar sempre certo, tá? E aí nós fizemos dois exemplos com
usando regra de 3 simples, porque eu tenho sempre duas grandezas relacionadas. Existem situações onde você tem mais grandezas relacionadas, onde a gente faz a regra de 3 composta. Mas isso vai ser para uma nossa próxima aula. Mas antes de eu dar até logo, se você gostou, se inscreve no canal, indica para o seu amigo que está precisando aprender a fazer regra de 3, me dá um like que é muito importante e até a nossa aula próxima de regra de 3 composta. Até lá!